A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo. Essa é a parte de número 2, ok? Da lição 12. Estamos falando das sombras e realidades do candelabro. Quem acompanhou a parte número 1, né, essa é a parte número 2. Então, eu peço a você que compartilhe com os amigos, com os parentes, com as pessoas, para que esse estudo ele possa ser mais difundido, mais propagado, para que mais pessoas também possam adquirir essa revelação e crescer mais na palavra de Deus, ok? Então vamos dar continuidade. Nós paramos então no slide número 4. Vamos lá para o slide número 4. Bom, aqui você está vendo um desenho do candelabro. Eu quero dizer para os irmãos que eu procurei na internet, em vários locais, não achei nenhuma imagem condizente com o texto bíblico de Êxodo capítulo 25. O texto bíblico que nós lemos na aula passada, não consegui nenhuma imagem condizente com o texto. Até porque, quando eu achava a imagem, eu achava ou só com botão, ou só com amêndoa, ou só com um conjunto. E nós vamos ver que a revelação está contida neste candelabro, mas com essa formação. Se não for condizente com o texto bíblico, você perde a revelação. E você vai entender já já por quê. Porque esse candelabro, essa menorá, este castiçal, ele representa uma árvore que dá fruto, ou seja, uma amendoeira. Você vai entender por que ele é uma amendoeira mais na frente, né? Deixa a revelação aumentar. Mas se você não tiver essa configuração, como diz o texto bíblico, você perde completamente boa parte ou quase toda a revelação dela. Que aí você vai ver. Se você olhar nesse processo de frutificação, o que eu preciso? O que é um processo de frutificação? Eu preciso de quê? Ah, tá. E eu coloquei colorido para ficar mais fácil de entendimento, ok? Porque não é dessa cor. Mas eu coloquei caracterizando bem os elementos para que os irmãos possam ter um visual facilitado. Então veja, nós vamos ver um processo de frutificação. Então, o processo de frutificação, um botão, nós temos flores e nós temos amêndoas, ou seja, frutos. Então veja que eu tenho um botão, tenho uma flor e tenho um fruto. Então é uma sequência, é um processo de frutificação. Se você não tiver essa sequência, você vai perder a revelação. Né? São várias revelações que você vai perder e implica se não tiver essa sequência, se não tiver esse conjunto. Por exemplo, em cada haste de 3 conjuntos com esses 3 elementos. 3 conjuntos com 3 elementos em cada haste. E esses 4 conjuntos na haste central. Então, se você tem alguma dúvida, nós lemos o texto bíblico de Êxodo 25, né? Você pode voltar e ler, acompanhando o estudo. Eu não vou ler agora de novo para não tomar mais tempo, para não ficar muito grande o estudo, ok? Por exemplo, você tem aqui uma sequência de frutificação, onde eu tenho botão, flor e amêndoa. Só para você ver, eu vou dar uma palhinha aqui, eu não queria dar essa revelação antes do tempo, mas eu vou te dar uma palhinha aqui. Se não fosse dessa forma, você perderia a primeira revelação que você perderia. Eu vou te dar uma aqui que você perderia. Por exemplo, você tem aqui um conjunto, né? São 3 conjuntos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Aí você conta a haste central. 27, 30, 33, 36, 39. Te lembra alguma coisa? Ah, não lembra ainda? Então, peraí. Então vamos contar o outro lado, para ver se você vai recordar. Então agora eu não conto a cana central, porque eu contei para o lado de lá. Então eu vou contar o outro lado. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. E agora, te lembra alguma coisa? 39 e 27? Não? A palavra de Deus, meu irmão, a Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento,
27 livros do Novo Testamento. Veja se os conjuntos não estiver dessa forma, nas menorá ou nos desenhos, nas imagens que são espalhadas pela internet, você não consegue ter essa revelação, que é uma das mais simples. Você está entendendo? Então veja, eu não achei nenhum desenho, meu irmão, com essa configuração. Então já perdi de cara esta revelação. Ok? Então veja, Jesus veio no quarto milênio. Lembra que ali Zacarias, né, capítulo 4, nos diz justamente que ele é o nosso sol da justiça? Então, e o sol da justiça veio no que dia? No quarto dia, criação dos elementos, sol e lua, né, e as estrelas foram no quarto dia. Jesus veio no quarto milênio. E aqui nós estamos na cana central. Primeiro milênio, segundo, terceiro e quarto milênio. Então, do quarto milênio para trás, nós temos o Antigo Testamento. 39 livros. E aqui, para frente, depois que Jesus foi assunto ao céu, nós temos o Novo Testamento. São 27 livros, que fala da sua segunda vinda. Não é maravilhoso? Então, se eu não tiver essa sequência, eu vou perder essa revelação. Então, por isso, há uma sequência de frutificação que, inclusive, vai influenciar a respeito do fruto do Espírito e dos dons espirituais na frente. Mas vamos prosseguir. Vamos lá. Aqui está a menorá novamente, onde nós vamos falar da plenitude do Espírito. O que é plenitude, meu irmão? É uma completude, é um conjunto de elementos que formam uma completude, ou seja, algo completo. Então vamos lá. Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11, 1 e 2. Isaías 11. Opa. Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então veja, vai haver um renovo que vai frutificar, que vai brotar do tronco de Jessé. Né? Jessé, Davi. Repousará sobre ele. Quem? Sobre esse descendente do tronco de Jessé. Quem é? Davi. A linhagem, Jesus. Repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Veja a quantidade em que vai repousar sobre Jesus. Repousou e está sobre Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler Isaías 59 para a gente prosseguir, né? Isaías 59. Isaías 59. 59, 21. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não te desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Então, esse espírito que seria colocado sobre Jesus jamais sairia da boca, jamais sairia do povo, da descendência. Ou seja, nós somos descendentes de Cristo. Então, essa plenitude do Espírito está sobre nós também. Nós também temos acesso a essa plenitude do Espírito através da santidade. Vamos lá. Então, quando você olha para menorá, você olha essa completude do Espírito Santo, ela está aqui. Espírito do Senhor, espírito de entendimento, espírito de temor, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de conselho e espírito de poder. Então veja que os 7 espíritos de Deus estão sobre a menorá, estão sobre Jesus. Ah, é? Por que eu tenho que saber isso? Para que eu tenho que aprender isso? Porque quando você vê a menção de que Jesus tem os 7 espíritos de Deus,
você fica pensando, ué, mas não é só um espírito? Como pode ser 7 espíritos? Então quer dizer que tem Deus e mais 7 espíritos? Então muitas pessoas não entendem. Por exemplo, o Apocalipse, se você não entendeu o que nós estamos falando, que sobre ele, sobre Jesus, foi derramado a completude do Espírito de Deus, ou seja, os 7 Espíritos, formando e dizendo que é uma perfeição, é uma completude, é algo completo que está sendo derramado sobre Jesus e, consequentemente, sobre a posteridade, ou seja, sobre a descendência. Você não vai compreender. Quer ver? Vamos lá. Apocalipse 1:4. Não está aqui não, mas vamos lá. Apocalipse 1:4. Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ué, mas tem 7 espíritos diante do trono? Tem? Aí você já fica sem entender. Mas quando você lembra de Isaías, dos 7 espíritos de Deus que iria ser repousado sobre Jesus e, consequentemente, na descendência, você já começa a ligar. Aí vamos lá, Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Quem tem os 7 espíritos de Deus? O rebento, o descendente de Jessé, de Davi, ou seja, Jesus. Ele. Então ele está o quê? Diz o que tem os 7 espíritos de Deus, Jesus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Então veja que Jesus tem os 7 espíritos de Deus nele. Apocalipse 4:5. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, ó menorá, 7 lâmpadas, os quais são os 7 espíritos de Deus. Por que ele falou 7 lâmpadas aqui? Para ligar você, meu irmão. Para ligar você justamente com a menorá, justamente com o candelabro. Não é interessante isso? Então, quando você perde essa aí, você perdeu essa revelação. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou seja, 7 chifres, em outra versão, 7 olhos. Jesus tem 7 olhos? Depois nós vamos falar sobre isso. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos que estão sobre o Cordeiro, que foram enviados sobre toda a terra. Então você começa a receber a revelação, né? Então é isso aí, meu irmão. É perfeito. Deus é perfeito. Nós vamos dar continuidade. Vamos lá. Então você sabe que a completude e a plenitude do Espírito de Deus estão nessas facetas. Aqui, né, há então uma completa ação do Espírito de Deus sobre Jesus e, consequentemente, sobre a descendência, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, continuando o processo de frutificação, vamos lá em Gálatas 5:22. Ele está em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, que muitos já conhecem, muitos já sabem, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito a versão aqui é caridade, tá? Mas é amor, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha melhor aqui, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, que é gozo também, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Então, há umas diferenças nas versões, mas é a mesma coisa, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja que Gálatas 5:22 está nos mostrando aqui
a questão do fruto do Espírito. Paulo, nesse capítulo, nós vamos falar mais adiante, ele está justamente falando dessa briga, dessa guerra entre a carne e o Espírito. Mas vamos lá. Representando, então, no candelabro, o quê? O fruto do Espírito, através das 7 facetas. Vamos lá. 1, amor, acabamos de ler lá. O 2, nós temos uma amêndoa, 2 amêndoas, um fruto, 2 frutos. Gozo, ou seja, alegria. 3, outro fruto, paz. Veja, longanimidade, benignidade, tá vendo? Bondade, fé. Fé aqui, tá? É no sentido de fidelidade, ok? Porque a fé ela é dada por Deus como um dom lá nos dons espirituais. Com o fruto do Espírito, ela significa fidelidade, é a sua fidelidade, porque nós entendemos e sabemos que o fruto é de extrema responsabilidade do cristão. O fruto é o que sai de dentro de nós para mostrar para o mundo quem somos nós. Por isso que Jesus falou, conheceis a árvore pelo fruto. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então veja, a fé no sentido de fidelidade. Mansidão, temperança ou domínio próprio. Então veja que tudo é de responsabilidade do cristão. Tem que ter amor, tem que ser alegre, tem que ter paz com todos. Tem que ser longânimo, tem que ser benigno, tem que ser bom, tem que ser fiel, tem que ser manso e tem que ter domínio próprio. Então esses são os 9 frutos de um lado da menorá. Então veja 9 frutos de um lado da menorá. Ok? É lindo demais, gente. Vamos prosseguir. Vamos explicar melhor isso um pouco. Então, com base em Gálatas 5, vemos Paulo tratando de uma luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5, 16 e 22 nos mostra essa luta que está havendo, né? Vamos ler. Gálatas 5, 22 até o 26. Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Por quê? Porque essa luta, essa briga entre a carne e o Espírito. Porque se nós voltarmos aqui o verso 21, né? Nós voltarmos, mandou ler do 16, mas eu não quero ler do 16, não. Eu vou ler só aqui. Essas obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem permanece na obra da carne não vai herdar o reino de Deus. Então você tem que exercer o quê? O fruto do Espírito. Você tem que frutificar para herdar o reino de Deus. Essa é de nossa responsabilidade. Por quê? Porque ele diz que o Espírito, andar em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque quando você anda em Espírito, você não cumpre a obra da carne. Por quê? Porque a carne ela cobiça contra o Espírito. Então há uma luta. E o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma guerra, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo dessa lei. Do que? A lei da carne, sobre essa carne. Não é uma lei que está falando da lei cerimonial, nem da lei moral, está falando a questão dessa briga, dessa lei. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você não participa dessa lei. Que lei? Dessa obra da carne. Ok? Vamos lá. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então não brinque com Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que ele plantar, vai colher. Porque o que semeia, o que planta na carne, da carne vai colher a corrupção. Se fará a corrupção, colherá a corrupção.
Mas o que semeia no Espírito, ou seja, o que planta no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, ou seja, do Espírito vai colher a vida eterna. Ok? Efésios 5, 9. Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável, agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, da carne, mas antes condenai-as. Então nós não devemos só não fazer, devemos condená-las também. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como loucos, ou seja, como honestos são como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais loucos, ó, de novo, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele compara a obra de embriagar com o vinho como obra da carne, em que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Se embriague do Espírito Santo. É isso que ele está falando, ok? Vamos lá. Por 8 vezes Jesus usa o verbo permanecer no evangelho de hoje. Porque tanta insistência nesse assunto? A única explicação é que a permanência em Cristo é o núcleo fundamental da sua mensagem. Veja, Mateus. Então, Jesus ele fala o tempo todo, a mensagem, a Bíblia é cristocêntrica, né? Você está pregando Cristo o tempo todo. Então, Jesus manda permanecer nesse evangelho, ou seja, permanecer no próprio Cristo. Mateus 7, 7,15. Mateus 7,15. Veja, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, no interior eles querem devorar, são mercenários. Por isso, olha como devemos olhar para eles. Por seus frutos o conhecereis. Que fruto? Que eles são obrigados a dar. Eles vão dar frutos do Espírito ou vão dar fruto da carne? Porventura, colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? De forma nenhuma. Cada árvore dá o seu fruto, a qual deve dar. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, veja, se Jesus, se fosse de responsabilidade de Deus dar o fruto para você, ele iria poder cortar? Então, se ele está cortando você porque você não tem o fruto, a culpa é dele, não é sua. Como é que você não vai herdar o reino dos céus não produzindo frutos? E sim obras da carne? Vemos lá atrás, em Efésios e em Gálatas. Então, vemos agora. Ele está falando o seguinte: se você não produzir frutos, bom, você será cortado e lançado no fogo. Porque pelo fruto se conhece quem é verdadeiro cristão ou não. Qual é o fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então veja, o fruto é de suma responsabilidade do cristão. João 15, 1, 6. Só para reforçar mais um pouco. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Então Jesus é a videira, o pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, veja, atira e limpa toda aquela que dá. Então ele tira a que não dá fruto, mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então a que não dá ele tira, a que dá ele limpa, poda ela para que ela dê mais. Vós
Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, veja, se não estiver na videira. Então você não vai dar fruto para Deus se você não está em Jesus. Ele não está falando que você não vai dar fruto se que sua responsabilidade então não é dar fruto porque você está em Cristo e não está dando fruto, então a responsabilidade não é tua porque tu está na videira, ele que vai fazer tu dar fruto. Como assim? Então estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Ele está falando o seguinte: a vara sozinha, sem estar plantada, ela não dá fruto, ela tem que estar plantada, ela tem que estar em algo. A vara tem que estar no tronco, que é quem? A videira. Então vai lá. Se estiver de mim, ela não pode dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Então nós temos como varas que está ligada à videira, que está em mim, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí veja, então se eu estiver ligado em Cristo, buscando a santidade, automaticamente eu já estou dando fruto, gerando fruto. Então sem ele eu não consigo gerar fruto, porque eu me torno simplesmente uma vara e vou morrer sem estar ligado na videira. Se alguém não estiver em mim, ó, será lançado fora, como a vara. O quê? Se não está nele, vai secar. A vara então será arrancada fora. Por quê? Como a vara, que secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas o que? Se vos estiver em mim, a vara estiver ligada na videira, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, né, conhecereis a verdade vai te libertar. Se verdadeiramente permanecerdes nos meus mandamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando nós damos muito fruto, nós glorificamos o nome do Senhor, porque damos testemunho de como Cristo deu, nós também vamos dar. E assim sereis meus discípulos. Vamos parar só por aqui. Então veja que é engraçado isso aqui. Apocalipse 14, 15. Por que eu tenho que dar fruto? Porque vai haver uma colheita. Apocalipse 14, 15. Vai haver uma colheita. Vai haver essa ceifa na terra. Não quero ler todo esse texto. E ao anjo que saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, ou seja, colhe. E já vinda a hora da cega, da colheita, porque já a seara da terra está madura. Então vai haver uma colheita. Vai haver uma separação do joio e do trigo e da uva. Vai ser colhido o fruto. Então, se você está frutificando, você vai ser colhido nessa grande colheita, nessa grande ceifa que vai haver na terra. Então veja que por isso nós temos que frutificar. Por isso nós temos que fazer parte desta plantação de Deus, ao mesmo tempo ajudando a plantar mais e mais para frutificar mais e mais no reino de Deus. Mas, para o candelabro manifestar a plenitude do Espírito, faltam os dons. Veja, nós temos os 7 Espíritos de Deus e falamos das 7 facetas, ou seja, do fruto do Espírito Santo, de um lado da menorá. Agora nós vamos falar para que ela se equilibre dos dons espirituais, que eles são representados do outro lado ali do candelabro. Aí isso nós vamos ver na outra parte, ok? Como eu falei, para que não fique grande demais o estudo, eu vou dividir ele em várias partes para ficar mais fácil, ok? Então, meus irmãos, até a próxima. Fica na paz. Até a terceira parte deste estudo, essa aula, dessa lição de número 12, ok? Compartilhe com os amigos, com os irmãos, para que esse estudo possa ir em mais e mais pessoas, para que também essa revelação possa progredir e crescer aí na vida dos irmãos, ok? Fica na paz, irmão. Amém. Glória a Deus.